Boa noite, pessoal. Prazer. Eu sou a Sabrina, sou responsável pelo marketing aqui da XLZ. E hoje à noite a gente está aqui para celebrar os 3 anos de XLZ. E para trazer isso, a gente queria mostrar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses 3 anos. Nesses 3 anos, a gente já conseguiu antecipar mais de 110 milhões de notas, e a gente já de reais, e mais de 30 mil notas no decorrer da nossa plataforma. Mas mais do que isso, a gente queria celebrar esse momento com vocês. E por isso a gente trouxe convidados de peso que vão contar um pouquinho mais da história deles. Por favor, Lilian, pode começar? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Parabéns para a XLZ, né, pelos 3 anos, e obrigada pelo convite. Bom, eu sou Lilian Bretas, né, sou gerente de produtos e operações na CDL BH, e estarei aqui essa noite, né, para contribuir aí nessa comemoração com assuntos tão interessantes. Super obrigada, seja bem-vinda, Lilian. Justino, poderia se apresentar? Sim, meu nome é Justino, meu nome é Paulo Justino, mas todo mundo conhece como Justino, é um prazer estar aqui. Eu estou como CEO da FCJ, Venture Builder, sou um dos fundadores, um dos malucos lá de 2013, aí desse modelo. É um prazer estar com vocês, é um prazer participar com a startup do nosso portfólio aí, com tanto sucesso, tá? Esse sucesso continue nessa jornada bem bacana. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, gente, por você estar aqui. Valmir? Olá, pessoal, obrigado, boa noite. Obrigado aí pela presença da Lilian, do Justino, Sabrina. Sou Valmir Fernandes, sou CEO da XLZ e fundador aqui da XLZ. É um prazer aí estar com vocês hoje e poder conversar. Obrigado aí, pessoal. Prazer, muito obrigada a todos os convidados. E começando um pouquinho o evento, Lilian, você podia contar um pouquinho mais da sua experiência como gerente na CDL? Sim, claro. Bom, eu trabalho na CDL BH há 12 anos, e há 2 anos e meio eu assumi essa nova função de gerência de produtos e operações, que nada mais é do que a análise e desenvolvimento de novos produtos, né, para os nossos clientes, e a entrega deles diretamente para os nossos clientes. Bom, o desafio é grande, né, porque precisamos não ter um olhar só interno, né, temos um olhar também externo, enxergarmos o que está acontecendo no mercado, e esse mercado está mudando muito rápido, né, as startups mesmo aí realmente mostra para a gente aprendeu muito que as metodologias ágeis, que a inovação, né, está aí na raiz das startups e precisam realmente inovarem com as empresas de pequenas e médias empresas. O que acontece? Nossa, gente, desculpa, fiquei nervosa aqui, acabei que eu perdi a fala, mil perdões. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu lá na CDL, acontece, né? Eu na CDL vim com esse desafio para a gente realmente conseguir trazer a escuta do associado para próximo das nossas soluções. Porque hoje a gente precisa estar conectado com o cliente, entendendo exatamente o que está acontecendo lá fora, né, para a gente poder realmente replicar isso nas soluções. E o que a gente viu? A gente viu principalmente com a pandemia, na época aí que começou a pandemia, a gente lançou até um programa muito interessante, convido todos a assistirem, que é o programa É Pra Já, que neste programa a gente fez uma identificação de todas as dores dos nossos clientes naquele momento. E o que mais assim, saiu de forte, de dificuldade, foi a concessão do crédito, né? Porque as médias e grandes empresas, elas conseguem realmente um crédito mais fácil. A gente fez até parcerias com grandes bancos para realmente conseguir levar, né, essa solução diretamente para os clientes, ajudá-los nesse ponto, e não foi tão fácil assim. Porque para o pequeno mesmo é muito difícil conseguir essa concessão. É difícil ele comprovar, é difícil ele ter, né, uma história que realmente vai gerar concessão para ele. Então, foi a partir daí que a gente identificou a necessidade dessa conexão com as startups. As startups estão, né, realmente voltadas para trazer crédito para os pequenos negócios. Então, foi aí que a gente fez essa conexão e estamos aí sempre em busca, né, dessas novas soluções, como a XLS traz aí para os seus clientes.
Com certeza. Obrigada, Lília. E pegando um pouco do que você falou sobre essa questão de crédito, né? Eu acho que essa é uma das razões, e melhor do que eu falar, o cofundador da XLZ falar, né? Uma das razões de por que a XLZ nasceu também. Por favor, vamos. Legal, eu acho que pegando o gancho realmente do que a Lilian falou, depois de uma passagem grande aí pelos bancos, né, passei bastante tempo, mais de 30 anos em banco, e a gente sempre fazia pesquisas, muitas pesquisas também em grandes bancos, em bancos digitais, por todos que eu passei, e a gente percebia que basicamente duas coisas são as que mais incomodam as empresas. A primeira é o crédito, com certeza, isso é importante para todo mundo, e a segunda coisa é a questão das informações para conciliação. E muitas vezes os grandes, quando se relacionam com os menores, eles impõem regras que acabam complicando muito essa relação entre as empresas. E isso aparece em todas as pesquisas. As empresas não conseguem, muitas vezes, entender. Ela recebe uma TED de um pagamento e ela não consegue entender a que se refere, qual é a nota, por que o valor está diferente. Então, isso aparece bastante. E quando a gente montou a XLZ, a minha intenção era justamente isso, era democratizar o crédito, por uma forma de a gente fazer uma coisa mais simplificada, e, por outro lado, a gente democratizar a informação, coisas que há muito tempo não se podia fazer, os próprios bancos têm algumas dificuldades para isso, e a tecnologia está permitindo que a gente avance nesse processo de democratização aí das informações, dos acessos e do próprio crédito. Então, esse foi o principal motivo aí da fundação da XLZ. Depois, ao longo do tempo, eu vou falando um pouquinho mais de como funciona. Obrigado. Muito legal. E também pegando esse gancho sobre essa questão da dor do empreendedor, né? Eu acho que seria legal, Justino, se você puder contar um pouquinho da sua história, né? Desde antes da FCJ, para o pessoal te conhecer também. Eu sou quase novo, né? Eu tenho 36 anos que eu mexo com tecnologia, e comecei em 85, já perdi até a conta. E a ideia nossa em 2012 2013, era como ajudar as startups, né? Ao longo da minha jornada, eu vi várias empresas quebrando, eu cheguei também a quebrar uma vez, e a ideia era como que a gente pode ajudar essas pessoas, startups que estão iniciando, com a experiência que a gente tem. Então, em 2013, juntou eu, um conjunto de malucos aí, de investidores, e a gente criamos a FCJ com o objetivo de ajudar a startup, levar conhecimento, levar experiência, para que as startups não passassem pelo aquilo que a gente já passou, né? Eu costumo falar, a gente vai ficando mais velho, a Terra vai comer uma hora. Então, quanto mais a gente usar o que a gente sabe em prol da humanidade, melhor. Então, surgiu dessa forma, em 2013, com o propósito de ajudar, óbvio, ganhar dinheiro, fazer negócio, mas ajudar a startup. E do outro lado, Sabrina, tinha um movimento que hoje está muito forte, eu quero investir em startup. Poxa vida, o risco de investir, todo aquele ambiente. E a gente montou um modelo de Venture Builder que traz o investidor anjo, né, ali para poder estar junto e traz a startup. Então, a gente resolve duas dores. O investidor anjo, trazendo um pouco mais de segurança, um pouco de governança, da startup, né, levando esse conhecimento, levando essa aproximação de negócio. E em 2019, nós passamos a licenciar esse modelo, né? Hoje vocês estão na Pharma Ventures, que é o modelo de licenciamento da FCJ, né? Eu costumo brincar, todo empreendedor sonha, né? A gente sonhou em 2013. Eu não imaginei que a gente fosse ficar do tamanho que a gente está hoje, sendo bem sincero. Acho que eu fui meio mineiro demais na hora que a gente planejou. Então, a gente tem aí, nós somos 33 empreendimentos, somos 23 Venture Builders, né? Estamos abrindo operação na Europa, em Lisboa, em Boston. Estamos incorporados agora na Europa, em Lisboa, estamos incorporados em Boston. Dia 15 é o convite para o México, estamos falando da Itália e outros países. Então, e a XLZ é um prazer, assim, talvez, hoje a gente não tem uma área de fintech, né, mas quando a gente vê a XLZ crescendo, fazendo negócio, o intervalo está falando, isso para mim não tem preço, né, assim, isso é muito bacana, espero que cresça, que faça um série A, um série B e vire aí um grande negócio. Mas, de forma geral, é isso. Essa maluquice aí, que a gente também é uma startup, só que a gente é uma startup que fabrica outra startup, então uma startup um pouco diferente.
Muito bom. E é um prazer enorme fazer parte do Grupo FCJ, né? Para apresentar um pouquinho também mais, a gente é buildado pela Pharma Venture, né? Que faz parte do Grupo FCJ. E assim como a gente está comemorando esse aniversário de 3 anos com vocês, a gente espera comemorar muito mais também, né? Vamos crescendo por aí. E obrigada por contar um pouquinho também da FCJ, né? E Lilian, você comentou um pouquinho sobre a questão da CDL, do crédito para pequenos e médios empreendedores. Poderia contar também um pouquinho de por que a CDL está começando a pensar mais em inovação? Quais são as propostas por agora? Claro. O seguinte, primeiro ponto é que a maioria dos nossos clientes são pequenos e médios negócios, né? Então, através dessa conexão que eu falei para vocês, né, dessa aproximação que a gente tem procurado fazer cada vez mais, a gente identificou que dentro do trabalho de startups, né, que é esse mundo, como disse, de metodologias ágeis, de tecnologia, né, de inovação, esse mundo estava muito distante, né, das pequenas e médias empresas. Então, o que a gente quis fazer através do próprio Varejo Inteligente, quando a gente lançou essa aproximação com a Varejo Ventures, né, era realmente fazer essa conexão. Porque a CDL-BH é uma entidade aí há mais de 60 anos que realmente faz conexão, que quer contribuir em conhecimento, né, que quer realmente passar tudo de melhor para os associados, para as empresas, para que eles tenham sucesso. Então, eles não podem ficar de fora, né, desse mundo novo, desse mundo tão importante, tão relevante, que abre mercado, que abre, né, as portas para novos negócios, assim como todas as startups estão vivendo, a gente tem que passar isso também para os nossos pequenos e médios negócios. Então, foi mais nesse sentido, né, que a gente tem buscado cada vez mais, aprendendo muito com as startups também, né, e realmente repassando e fazendo essa conexão. Neste ano, o Varejo Inteligente também está fazendo essa integração de empresários, né, de pequenos empresários com as startups, com as grandes empresas e com a própria CDL. É nesse sentido. Muito legal. Ô, Sabrina, só uma coisa legal aí, né? Só comentando aqui, a CDL é parceiro da gente da Varejo Ventures, né? Que é uma outra licenciada. Então, assim, CDL BH aí, os seus 12 mil associados. Então, a gente tem uma co-irmã aqui, a Varejo e a Pharma, né? Que são duas corporate venture builder nossa, bem bacana. Só contextualizando quem está nos assistindo aí. Com certeza. E eu acho que a grande importância, né, a gente fala de fintech, é falar desse ecossistema que está por detrás, né? Então, aqui está todo mundo conectado. FCJ ligado a Varejo, que é ligado a Pharma, que é ligado a gente. E a gente faz uma grande família aqui para estar junto realmente, né? Celebrando esse aniversário junto. Sabrina, completando desculpa te interromper, mas completando, né, o que o Justino falou, acho que é importante que hoje a gente, inclusive, começou no varejo alimentar, né, então, e varejo também de vestiário, e depois a gente foi até para a Pharma, quando a gente se associou com a Pharma Venture e com o FCJ, então a gente vê que essas soluções, elas estão todas conectadas, e, na verdade, a inovação, ela não tem muito a fronteira de um segmento, né? Na verdade, a fronteira dela mudou. Antes as coisas eram desenvolvidas em função de um segmento, e agora a gente tem da pessoa que está usando, e as pessoas, elas estão em todos os lugares. Elas, tanto faz se ela está comprando um medicamento ou um alimento, ou uma roupa, na verdade, o comportamento dela é parecido, e as dificuldades das empresas são as mesmas, e o que a gente tem visto é isso, que as startups que estão chegando, ela tem menos essa barreira e consegue entender muitas vezes melhor pela simplicidade das soluções, né? Então, acho que tem tudo a ver, e eu acho que a FCJ percebeu isso rapidamente também, porque tem os fundos, os venture builders, estão todos conectados e, de alguma forma, conversando entre as soluções e as startups que estão por aí, né? Com certeza. Aproveitando até, Valmir, como você acha que a XLZ se encaixa, né, nisso de inovação e tudo mais?
Então, o que eu brinco, né, que a gente trabalha, na verdade, e pegando o que a Lilian começou falando disso, num ambiente de carência, porque o crédito, ele é uma necessidade, é uma carência, principalmente das pequenas e médias empresas. As grandes acabam tendo outras soluções, muitas vezes tem os sócios mais capitalizados, ou então, às vezes, um recurso que vem de fora, mas quando a gente pega as médias e pequenas empresas, elas têm bastante dificuldade, e principalmente porque os bancos, infelizmente, eles não têm condição de olhar para frente das empresas. Normalmente ele olha para o passado das empresas e, com base nessa história, ele tenta dar um crédito em função do risco que está envolvido nessa operação. O que a gente consegue fazer de diferente é entender um pouco mais, dado que a característica das operações que a gente faz, e talvez por a gente estar num ambiente mais de informação do que de risco, propriamente dito, a gente consegue olhar um pouco mais para frente. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma economia como a nossa, que está num momento em que tem um caminho enorme pela frente de crescimento, porque a crise vai passar, e a coisa vai crescer muito rápido, e o que vai acontecer é que quando os bancos olharem para o histórico das empresas, eles vão ver dificuldade, eles vão ver números ruins, eles vão ver que as empresas se complicaram, e aí as empresas estão eventualmente com um mercado fabuloso pela frente, e vão ter dificuldade de crédito. E como é que a empresa vai crescer sem crédito? Então, por isso que eu brinco, né, que a gente tem que ter soluções mais ecológicas, mais comunitárias, mais democráticas, em que as empresas, na verdade, reconheçam esse relacionamento e que elas se ajudem, né? Que na verdade, que é o espírito da solução da XLZ. A XLZ é uma solução, é um B2B, é uma solução que a coisa se resolve entre as empresas, mas a gente não tem nada contra os bancos, a gente vive junto com todas as soluções de mercado. Nós somos mais uma, mas só que tem uma característica, que a gente consegue fazer com que o crescimento seja baseado mais na informação do que no risco do crédito tradicional. A gente é uma solução diferente, uma inovação, uma solução não tradicional. E ela vive com todas. Então, se a gente consegue gerar um crédito para a empresa sem consumir o limite dela no banco, ela fica com esse limite disponível para aquelas coisas que não são dessa mesma natureza que a gente faz. Então, a ideia é que a gente agregue uma solução que através da inovação, crie mais uma possibilidade. Então, não é a única possibilidade, a ideia não é que seja a única solução, mas que ela complemente um conjunto. E eu acho que isso é a característica das startups, né, que a gente tem visto, das fintechs, porque a gente vai tratando alguns problemas específicos, então cada um trata um problema, então naquele ponto a gente consegue dar uma solução muito melhor do que as soluções que são mais genéricas, que têm mais dificuldade. E na medida em que a gente tenha meia dúzia, 10, 20, 50 mil soluções pontuais, elas vão se completando, né? E eu acho que esse é o desafio também, depois do futuro, dessas soluções serem usadas também, né? A gente tem visto falar dos super apps, né? Que vão tentando mostrar depois para o usuário como que conecta essas coisas e como que eles conseguem usar, porque acaba ficando complicado. A gente traz uma solução muito boa para um problema específico, só que as empresas têm que nos conhecer, e esse é o nosso desafio, cada vez mais mostrar essa possibilidade, porque as empresas estão acostumadas com as coisas tradicionais. Então, acho que esse é mais ou menos o caminho que eu vejo. Com certeza, né? E essa é uma das grandes coisas que a gente passa aqui na XLZ, né? O produto é tão bom, é tão simples, que as pessoas também ficam com receio, né? É uma inovação tão simplificada para quem está usando que gera todo esse gargalo, né? Vou aproveitar aqui só um gancho, uma pergunta aqui no chat, né? O Henrique Cipriano falou: já sabemos a dificuldade de muitas pequenas e médias empresas de possuir uma gestão financeira adequada, o que causa muita instabilidade na saúde financeira das empresas, que acabam sendo extremamente impactadas com cenários de crises econômicas como a que estamos vivendo atualmente. Como a CDL, XLZ e FCJ se imaginam contribuindo para mudar isso? Pergunta um pouco complexa aqui. Quem gostaria de começar? Não se comece, só para tentar. Do nosso lado, o que a gente tem visto, né? A gente tem dado oportunidades. Startups como a XLZ, que vem com a solução pensando fora da caixa. Eu acho que assim,
sair fazer o mesmo e obter resultados diferentes. Então, eu acho que é isso que a gente faz, é dar oportunidade de pessoas que têm uma visão fora da caixa, buscar alternativas, se gosta de dizer, está fazendo em outros, na área de fintech, na área de saúde, em várias coisas. Então, eu acho que o que a FCJ faz de prático, de forma pragmática, né, dá a oportunidade das pessoas pensar fora da caixa, gerando renda, gerando emprego, gerando qualidade, e por que não incentivando o empreendedorismo? Eu acho que isso é o nosso papel, é o nosso propósito de existir, entendeu? Sensacional. Bom, com relação ao CDL, igual eu tinha falado inicialmente, a gente lançou um programa que chama Pra Já, um programa diretamente pelo site, né, um site específico, e lá a gente colocou várias soluções para ajudar as empresas, sabe? Até com consultorias gratuitas financeiras, com conexão com o Sebrae, com essa própria busca de soluções da CDL, né, por startups, por fintechs, por empresas que realmente vão gerar benefício para essas outras empresas, né, e assim vai cada vez mais deixar essa engrenagem melhor. Então, a gente tem também, né, o Varejo Inteligente, que faz o desenvolvimento das startups, que faz o desenvolvimento dessas pequenas e médias empresas. Então, assim, é muito interessante, né, essa comunidade se unir, a gente está conectado aí em tudo o que está acontecendo. Visitem nossos sites, né, nossas redes sociais, acompanhem todas as soluções, é muita novidade, é muita entrega de conteúdo, muita entrega de prática, né, de metodologias, de soluções de redução de custo, de várias coisas que podem ajudar as empresas em muitas questões, né? Então, convidar todos aí a acessar e nos seguir, que realmente a gente vai ajudar de alguma forma. Com certeza. Valmir? Aproveitar para falar também das nossas redes sociais, que também tem muito conteúdo para ajudar. É isso aí. Eu acho que o objetivo é justamente a gente contribuir. O nosso, assim, uma coisa importante, o nosso lema é justamente o lucro na origem dos negócios, já começa por aí. Então, o que a gente busca é trazer para as empresas um crescimento, vamos dizer assim, ajudar o crescimento econômico das empresas de uma forma que seja estruturada e que as empresas consigam economizar o máximo possível, que é o que a Lilian está falando, né? A nossa solução, ela, na verdade, não traz novos impostos, nenhum imposto para a empresa, a gente não cobra tarifa, então a gente começa entregando a solução para a empresa e tentando unir as partes. O que eu brinco que normalmente, quando a gente olha para as empresas, por exemplo, um grande varejo e os seus fornecedores, a relação começa entre o comprador do varejo e o fornecedor, o vendedor do fornecedor. E muitas vezes os financeiros não se conhecem. Só que o problema é que se você pega um varejo, o consumidor final, ele cada vez mais, até pela dificuldade econômica, pelo momento, o consumidor, ele quer prazo, ele quer parcelamento, o consumidor pede crédito, ele pede para conseguir consumir, ele precisa de formas diferentes de financiar isso. E o que acontece? Aí você pega lá o caso das farmácias e dos mercados, eles vão parcelando as suas vendas, e isso acaba decorrendo de um problema no fornecedor, porque as coisas não acontecem sozinhas, né? Então, alguém está patrocinando esse financiamento. Se alguém financia em 3 vezes, em 6 vezes, uma compra para o consumidor final, esse recurso, ele vai ter que, de alguma forma, sair de algum lugar. Se ele sair de um lugar caro, o produto fica mais caro. Então, normalmente, existe uma pressão muito forte, no caso do varejo, até porque o varejo normalmente é muito maior do que a grande maioria dos seus fornecedores, e aí ele acaba forçando para que os fornecedores deem prazo para eles. Eu preciso que você me venda para pagar em 90 dias, porque eu estou dando prazo para o meu consumidor, senão eu não vou vender seu produto, eu vou arrumar outro fornecedor. E aí, ou o fornecedor dá o prazo, ou ele não vende. E isso faz com que os grandes acabam tendo mais competitividade, porque um fornecedor grandão, ele com certeza tem muito mais chance de dar prazo do que um pequenininho. E aí que a gente entra. Então, assim, o que a gente buscou fazer foi justamente aproximar e dizer o seguinte, olha, a gente tem uma solução em que, conforme
você vai dar o prazo, mas conforme o recurso vai chegando no varejo, porque ele vai chegando aos poucos, e ele também muitas vezes tem pagamento que nem todo ele é parcelado, um pedido de prazo que originalmente era necessário, ele pode não ser tão necessário. E aí, com isso, você consegue fazer um pagamento antecipado e gerar recurso antes do tempo para o fornecedor, reduzindo o custo dele. Se você deixar ele sozinho, ir aos bancos e tomar esse recurso, isso com certeza vai sair caro e vai destruir valor. Então, o que a gente faz? No final das contas, a XLZ, ela entra trazendo novos componentes para a relação do varejo. A gente faz o seguinte, a gente coloca os financeiros do jogo. Então, não é mais só comprador e vendedor, mas é o financeiro, é o contas a receber de um com contas a pagar do outro. Eles começam a conversar, eles começam a perceber que eles são parceiros, né? Que essa relação pode ser uma relação interessante. E, agora, isso não significa, como eu falei, que ela é uma relação única, porque se o recurso não chegou no varejo e ele não consegue quitar na medida em que é necessário, o fornecedor continua podendo ir no banco, mas é muito melhor que ele tente fazer um crédito mais econômico quando for possível. Então, esse é o nosso objetivo final. E o que eu tinha falado também é a questão das informações, porque a gente tem uma coisa, acho que é isso que é legal, que o Justino estava falando de pensar fora da caixa, que a gente conseguiu fazer, nós temos uma coisa que não existe no mundo, em lugar nenhum, só aqui no Brasil e só aqui na XLZ, porque é o seguinte, o que a gente faz? A gente consegue mostrar para um fornecedor, ele vende uma mercadoria, quando ele entrega, a gente consegue avisar para ele que aquele pagamento daquela mercadoria que ele entregou já foi processado, se tem algum desconto, alguma devolução, que aquilo já está lançada e que ele vai receber numa data específica. Então, se acontecer algum erro, ele consegue conversar com contas a receber e contas a pagar, antes do erro acontecer, que é muito ruim também, além do fornecedor dar o prazo, eventualmente ele não receber neste prazo, por um erro. E às vezes esse erro é longo, ele vai descobrir depois de 90 dias, de 30, que deu algum problema. E a gente consegue mostrar para ele essa informação, sendo que hoje, quando ele faz no banco, ele sabe o que ele está cobrando, mas ele não sabe o que está sendo pago. O que nós mostramos é o que vai ser pago para ele. Então, eu acho que é uma contribuição que a gente está dando, que é para evitar erro de todas as partes, porque o erro é ruim para todo mundo, né? E acaba encarecendo a operação. Então, acho que esse é um objetivo, é democratizar a informação, é uma informação que pertence a essa relação e que a gente está devolvendo isso, e mais importante, gratuitamente para essa cadeia, né? Então, acho que é por aí. Muito legal. Eu acho que explica um pouco do nosso conceito, né? O porquê que a gente está aqui, né? E entra numa pergunta que a Malu Santos fez, que é como que a XLZ alcança essas pequenas e médias empresas no dia a dia? Né? Como a gente chega até eles? Acho que é para mim aí, né? Bom, essa é uma dificuldade, eu acho que aí a gente tem tido bastante ajuda aí do pessoal da Pharma Ventures também, né, na nossa organização e na divulgação, e é o que a gente tenta fazer todo o tempo, porque por ser novidade, os clientes estão acostumados, quando precisam de crédito, ir aos bancos, né? Então acho que tanto a CDL, que também tem essa coisa de educar, de mostrar para as empresas que existem outras possibilidades. Acho que esse é o maior desafio do que está acontecendo hoje no mundo atual, e que de todos aí, tanto da FCJ, de divulgar que existem soluções, da CDL para os seus associados também, para mostrar que existem outras possibilidades, e a gente que fica aí todo o tempo ligando para os fornecedores e nos apresentando, né? A gente normalmente faz isso usando bastante o nome do nosso cliente, o grande comprador, e aí ele também tem nos ajudado a mostrar para os seus fornecedores, porque, de certa forma, ele também é beneficiado na medida em que o seu fornecedor tem uma vida mais saudável. Trocar de fornecedor também não é bom para ninguém. Então, um comprador, ele discute o preço, ele discute as condições, mas, no fundo, ele não quer ficar trocando de fornecedor. Isso também envolve custo, né? Então, se ele puder contribuir, desde que ele não tenha um custo muito alto por isso não consuma a energia dele, ele vai querer ajudar. Então, é isso. A gente divulga através dos grandes clientes, a gente divulga através dos nossos parceiros, como a Pharma Venture, CDL, divulgando também as novidades que está acontecendo, mas esse é um grande desafio, realmente. Com certeza.
Agora, indo para a próxima pergunta, do Denis Freitas, ele perguntou, é possível varejar esse conceito B2B? Como ganhar escala? Talvez o Justino seja a pessoa mais indicada para responder essa. Ganhar escala, né, é o sonho de qualquer startup. Eu acho que isso é bem bacana. Acho que um dos principais pontos é você criar um processo, né, uma máquina de venda, uma máquina que separe claramente a figura de cada um ao ciclo da jornada. Quer seja os hunters, né, as pessoas que vão, ou as pessoas do STR, não bonitinho hoje em dia, mas o cara que vai, o cara que depois que entrou, tem um processo muito claro de reter o cliente. Então, o que a gente faz? A gente orienta, muitas das vezes, a criar uma máquina de venda, mas entendendo muito claramente a sua persona. Então, quanto mais você entende sua persona, o seu B2B, com quem você quer fazer, né, você pode estar atraindo. Tem B2B que é possível você atingir usando o outbound. Faz marketing digital e tal. Agora, tem B2C que passa na rua. Então, o que a gente procura orientar? Montar um processo, uma equipe e medir o processo, né? E refinando a sua persona. Quem que está comprando? Olhar para quem já comprou, buscar aquela persona, ajustar aquela persona muito claramente e criar isso um processo. E separar muito claramente quem busca novos negócios e quem mantém o negócio. Porque se você põe a mesma pessoa, isso é uma experiência prática, que o cara que busca, ele mantém o cliente, você perde a sua performance comercial. Então, deixa pessoas ali fazendo, né? E hoje tem muitas formas de atrair clientes, né? E-mail é um negócio que já caiu, já caiu por água abaixo. Então, eu acho que essa presença digital é muito importante, né? E, gente, uma coisa assim, pega o seu cliente que te compra, mapeia ele claramente, busca os semelhantes dele, né, com referência. Essa talvez é a melhor técnica que a gente usa assim, para a gente poder... Opa, eu vendi para o supermercado com 10 check-out. Cara, busca outros daquele ramo. Fechou uma farmácia. A partir daquele momento que você fechou, busca em torno. Então, é uma técnica que a gente tem focado, né? E tão importante quanto atrair é reduzir o churn, né? Reduzir a perda do cliente. Então, senão é um balde furado, né? Então, a preocupação de atrair, sim, com qualidade e tampar o buraco e ter um churn bem controlado, um cliente bem atendido, tá? Quando você chega no estágio que o seu cliente indica você, esse é o estado da arte, né? Quer dizer, até então você vai ter que começar a trazer. Então, e outra dica tenta ser o melhor possível no setor que você escolher, né? Live, blog, produza conteúdo que demonstre a sua capacidade, que desperte interesse das pessoas conhecerem a sua empresa, né? Isso já é um segundo passo. E o resto desculpa a expressão, levantar a bunda da cadeira e ir atrás mesmo. Não tem outra forma, tem que ir para cima, achar que o cara vai bater na sua porta e fazer negócio com você, também não dá. Então, é um conjunto de ações, mas muito esse processo, essa máquina de venda que a gente consegue montar hoje claramente, com CRM, hoje tem muita técnica. Então, é usar isso aqui, e eu acho que dá, sim, para varejar o B2B. Desde que você atue precisamente na sua persona. Não é uma metralhadora, você sai ali atirando para tudo quanto é lugar, de qualquer jeito, não. Com sua base persona muito mapeada, dá para você varejar, sim, bem bacana. E separando quem busca e de quem mantém. Só algumas dicas aí, tá? Muito legal. Mas... Foi só uma aula, mas foi muito bom. Lília, se você quiser complementar com alguma coisa na visão da sua experiência com a CDL, né? Como varejar o B2B? Bom, a gente também está nessa linha de gerar muito conteúdo, né? Gerando muito conteúdo digital principalmente, né? Para poder fazer angariar, né, essas empresas. Então, assim, a gente está trabalhando muito no processo de inbound e outbound, de marketing digital, para realmente a gente inovar nessas questões e conseguir atrair mais. A gente hoje, para captar empresas, a gente tem várias formas, né? A gente vai por vários meios. A gente tem um meio de porta a porta, aquele famoso, né, físico. Temos a captação via telefone, temos a captação via mail, temos a captação agora pelo marketing digital, que eu acho que todas as empresas precisam, né, se inovar nesse ponto, entrar
nesse nicho, porque eu acho que daqui para frente uma grande tendência é as nossas leads, né, os nossos negócios se formarem por este meio, porque a gente consegue alcançar muito mais rápido o nosso objetivo, né? Os meios tradicionais em tudo têm ficado muito mais caro, como o Valmir falou, né? Aumenta os custos de todos os processos. Então, a gente tem que entrar para essa era digital e realmente inovar, né, em tudo e usar da tecnologia ao nosso favor. Com certeza. E agora vem uma pergunta muito boa aqui do Adalto, de como, essa é para o Valmir, como que a XLZ pode oferecer um ambiente menos burocrático e rápido na realização de uma operação? O que a legislação poderia melhorar para agilizar? Aí boa pergunta. Assim, na verdade, o que eu entendo é o seguinte: transformar o ambiente em algo menos burocrático, na minha opinião, é a gente tentar fazer só o que precisa ser feito. Porque muitas vezes a gente tem uma tendência de eletronizar e de automatizar a burocracia. A gente olha para alguma coisa e tenta fazer ela de forma mecânica, de forma eletrônica. Então, um exemplo disso é que se você vai lá para o Japão e você vai tentar fazer por exemplo, você chega no Japão, quando você dá seu passaporte, o atendente lá, o cara da migração, ele coloca seu passaporte e aparece escrito lá, bom dia. Ele sabe que ele não vai conseguir falar com você, mas ele botou uma máquina que lê o passaporte, sabe que Brasil fala português e escreve bom dia. Pô, isso aí é o que o Justino falou, é você conhecer a persona e é você individualizar a solução. Uma coisa simples, mas que resolve. E quando você vai fazer um câmbio lá no Japão, você vai na estação de trem e simplesmente você leva o teu dólar e o teu passaporte, ele não te pede nada, ele simplesmente troca o 100 por X ienes e acabou, né? Não tem discussão, ele não fica pedindo o contrato de câmbio. Aqui no Brasil, a gente pede um contrato de câmbio para trocar $200. E aí você vai num cantinho da agência, um camarada faz um contrato de câmbio, ele vai dentro de uma casinha, vai no cofre, pega os seus dólares, volta, põe no envelopinho escondido e te entrega e você sai para a rua com os dólares no bolso para ser assaltado. Então, a gente automatizou a burocracia, porque o contrato sai automaticamente, o camarada consegue lá digitar seu nome, já emite o contrato, é tudo digital. Mas é tudo complicado, né? Poderia simplesmente ir lá no Banco 24 Horas e pedir para sair os dólares lá e acabou a história. Então, eu acho que como resolve isso, na minha opinião, é tentando fazer da forma mais simples possível. Então, com isso, a gente reduz a burocracia. Por exemplo, no caso nosso da XLZ, como nós transformamos uma operação de crédito financeiro numa operação mercantil. Nós temos um contrato digital, não precisa de documento, é uma única vez. Depois a empresa faz todas as operações com um único contrato inicial, ela não fica assinando um contrato a cada operação. Então, isso é um jeito da gente simplificar. Com 2 cliques, ele antecipa. E ele recebe o recurso dele, ponto final. Então, eu acho que é isso. Agora, o que a legislação pode ajudar a gente? De várias formas. Porque a gente tem já diminuindo as leis já resolveria bastante, né? Porque a gente tem uma quantidade tão grande que muitas vezes o cliente fala, mas eu posso fazer isso? Quando a gente vai num grande cliente para começar um processo, numa farmácia, a primeira coisa que eles começam a olhar, ele quer entender o nosso contrato, ele quer entender como é que a gente consegue assinatura digital, como é que a gente faz a operação sem ter contrato. Ele falou, não, mas eu gravo tudo, eu sei quem fez, eu tenho gravação do que ele fez, eu tenho todos os processos. A gente tem 2 anos de operação e nós nunca tivemos um questionamento na justiça, porque é uma operação que entre dois cliente e fornecedor. Eles não vão brigar com a gente aqui, porque, na verdade, é uma relação entre eles, é o simples. Então, não tem por que brigar, porque é o seguinte, um devia e pagou para o outro. Ele vai reclamar do quê? Que ele recebeu o recurso? Mas só que, normalmente, a gente tende a burocratizar, porque tem muita legislação, a gente fica preocupado com alguma coisa e começa a inserir cláusulas complicadas nos contratos, começa a exigir assinatura onde não é necessário. Então, eu acho que o que vai acontecer agora, e tá evoluindo rápido, né, é a gente começar a limpar a legislação cada vez mais para que a gente deixe só o que realmente faz sentido nesse mundo digital, né? Exatamente. E pensando ainda mais nisso, né? A gente ficou anunciando o mês inteiro que a gente vai falar uma surpresa nessa live para todos os nossos clientes. Então, fica até o final, porque
A gente já falou super sobre essa simplicidade, sobre essa antecipação em 2 cliques, sobre esse contrato ágil, e tem ainda coisa que está vindo muito melhor para o final dessa live, para quem já é nosso cliente, né? E agora a gente já está quase chegando na reta final, eu vou só escolher as últimas perguntas, né? O Bernardo Carvalho ofereceu essa pergunta para o Justino, mas eu acho que a Lilian também seria muito legal falar a percepção dela, né? Que é no incentivo a diversas startups, como focar em segmentos mais importantes e evitar a canibalização das empresas apoiadas? Legal. Bernardo, obrigado aí pela pergunta. A FCJ hoje tem, né, essa preocupação, nós somos aí 70 e poucos startups ali apoiados. O que a gente faz? Você perguntou do segmento mais importante. A gente não entende que tem um segmento mais importante. A gente está lançando agora uma Senior Tech, estamos lançando um John Biotech. O que a gente acredita, assim? O segmento tem sua importância na sociedade. Então, a gente não quer ter só... então, a gente ficava só no varejo, no agro e na saúde. Beleza. Não, mas a gente entende que todo segmento é importante para a sociedade. A gente está falando de food tech, está falando de edtech. Então, todo segmento é importante e a gente não prioriza esse é melhor, esse é pior. Agora, a sua pergunta, que eu acho bem capciosa, mas muito bacana, é como não canibalizar as empresas apoiadas entre si. Então, como a gente segmenta essas 23 Venture Builders que a gente tem, a gente sempre tem essa preocupação de evitar o máximo possível startups que se concorrem, porque nós somos uma grande rede, né? Talvez a gente possa ter 2 startups que ela tem uma proposta muito semelhante, mas não existe uma canibalização dentro do nosso projeto, porque senão a gente mata a rede, né? Então, o que a gente é uma grande rede, a ideia é que a gente possa cada vez estar acessando. Hoje, o nosso grupo é mais ou menos 800 pessoas, entre investidores, empreendedores, ali. O que a gente quer é que, quando entra uma empresa, ele não concorra com as demais, assim, né? Ele que complemente com as demais. Então, isso é muito bacana. Imagina, na Farma, a gente está aí com a XLZ, com a FUI, com outras startups, com a Ligo. Isso é muito legal. Você poder pegar um conjunto de startup e ir para um cliente e falar, olha, eu te atendo com 10 soluções. Então, essa preocupação da canibalização, muito bem perguntado, a gente tem isso muito forte. E a verticalização dá isso, né? O cara é saúde? Pô, beleza, saúde Ventures, pode ser que ele fique em algum, né, ali. E no nosso caso, a gente quer trazer startup, estamos trazendo startup do exterior também já com essa preocupação. Priorizar startups nacionais, se não tem nada, a gente possa trazer elas também, startup aí, né, de outros países. A gente está trazendo uma startup agora para buildar da Rússia. Então, é um negócio meio diferente, tá? Mas espero aí, obrigado, Bernardo, pela pergunta, mas essa preocupação a gente tem ela no dia a dia, e o nosso grupo, né, é muito, principalmente os CEOs são muito coesos, né, e a gente tem trabalhado para manter essa coesão. Muito legal. Bom, lá na CDL, né, assim, o nosso foco é trabalhar para os nossos associados, né, então a gente procura, né, oferecer os segmentos que são importantes, né, para eles, e também na busca de soluções, né, de parceiros dentro da área de produtos, a gente tenta, para evitar a canibalização, a exclusividade de uma determinada solução, oferecer, né, exclusivamente, e nos próprios programas, né, de construção, de ajuda, de contribuir entre si, né, então, quando tem alguma solução mais parecida, então, para um contribuir com o outro, ajudar, né, e se tornar cada vez mais forte, aí, talvez até numa união de alguma solução, como já aconteceu, tá bem? Muito legal. A gente ficou falando o tempo todo, né, sobre essa questão de ecossistema, né? O ecossistema, ele se apoia, né? Então, não, é um pouco difícil falar sobre canibalização nisso, né? Acho que tá todo mundo um pouco junto. E aproveitando esses últimos minutinhos, né, tá bem legal a nossa conversa, mas acho que o Valmir podia concluir com uma pergunta que a gente recebeu da Porqueira, 1914, perguntando um pouquinho mais sobre a visão da XLZ e as expectativas de curto, médio e longo prazo. Eu acho que o que a gente imagina, né, justamente ir passando por esses nossos segmentos, crescendo já onde a gente está atuando. Então,
onde que a XLZ faz mais sentido são nas relações em que tem uma grande quantidade de fornecedores, né? São cadeias de fornecedores grandes, em que a gente consegue ajudar, porque lá tem fornecedores de todos os tamanhos e a gente consegue democratizar o crédito para todo mundo. E, na verdade, a gente começa a olhar, por exemplo, a gente vai para o supermercado, farmácia, aí a gente olha, bom, eu vou para o hospital, porque o hospital ele compra remédio também e ele compra comida também, então o hospital faz sentido, mas aí eu posso ir para o convênio médico, porque tem hospital que é capitalizado e tem hospital que precisa de recurso. Então, a nossa ideia é a gente crescer de uma forma sustentável também, e como o Justino falou, a gente vai focado em alguns segmentos. Enquanto a gente vai crescendo naquele segmento, a gente começa a olhar também para os fornecedores, porque por que a gente quer ir para outros segmentos? Porque como os nossos fornecedores têm outros clientes de outros segmentos, então a gente vai procurar clientes que fazem sentido para esse fornecedor. Então, a nossa intenção é crescer em função da necessidade dos clientes, né? A gente quer ser o maior hub de B2B de antecipação do Brasil, e a gente acha bem possível isso, né? Tem várias soluções, tem vários bancos, e a gente acha que a gente complementa e dá para ser bem grande com isso, porque a gente vai criando uma cadeia legal aí de fornecedores, entendendo o fornecedor, trazendo o comprador, entendendo o comprador, fazendo com que aproximando o fornecedor. Então, é por aí que a gente tem intenção, e obviamente é como o Justino falou, a gente quer democratizar, a gente quer ajudar, quer trazer transparência no crédito, quer reduzir custo e quer crescer, quer ganhar dinheiro como todo mundo, né, de uma forma saudável aí para a cadeia, trazer o lucro para a origem dos negócios, que é o nosso negócio. Com certeza, e de forma simples, né? Então, antes da gente falar qual é a surpresa, né, que a gente guardou, super bem guardado, nesse mês inteiro de aniversário, para celebrar junto com vocês esses 3 anos, e já vai ser uma das nossas expectativas a curto prazo, né, já respondendo a pergunta, essa surpresa, eu só queria finalizar um pouquinho a live, agradecendo vocês também, né, os nossos convidados, por ter explicado um pouco mais, falado um pouco mais do ecossistema de fintechs, né. O objetivo da live foi falar sobre a importância das fintechs nessas pequenas e médias empresas, que também é o foco da XLZ, e tanto a CDL tem esse apoio, quanto a FCJ, e é muito bom fazer parte desse ecossistema, né? A XLZ está nesse ecossistema para todo mundo ajudar bastante, né? Então, se vocês puderem, antes da gente contar a novidade, falar suas palavras finais. Pode começar, Lilian, talvez. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, ressaltar, né, que a CDL, o objetivo dela é justamente esse, de realizar essas conexões, de estar próximo das fintechs, para a gente realmente resolver essa dor dos nossos clientes, né, a dor do acesso ao crédito. Como disse, a maioria dos nossos clientes são pequenos e médios. No momento, é o que eles estão precisando a todo momento, estão com dificuldade nessa questão. Então, a gente quer estar cada vez mais próximo, né, desse nicho, levar inovação, participar desse ecossistema para todos, para os nossos clientes e também gerar negócio para as fintechs, para as startups, cada vez mais e melhor. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada pelo convite e parabéns a todos. Obrigada pela presença, Lilian. Justina? Para concluir, falando, né, o norte, a importância das fintechs nas grandes empresas, só compartilhar com todos um fato. Eu participei do CIAB é um evento muito bacana promovido pela Febraban alguns anos atrás. Até ali, eu participei várias vezes. Em uma das palestras, o presidente de uma grande empresa, no seu discurso lá, falou que jamais a empresa dele ia mexer com startup. A empresa dele não precisava disso. E que uma startup jamais ia conseguir chegar ao porte deles ou concorrer. Então, assim, foi um negócio meio estranho, tá? Na época, era uma pessoa extremamente conhecida, eu estava na plateia. Moral da história, alguns anos depois, montou um centro de inovação de startup. Então, assim, muito focado em fintech. Então, olha, o presidente, um cara que montou os fundadores de Big Bang.
Então, a fintech, gente, veio para transformar. E aí eu gostaria só de deixar claro, assim, parabenizar o Banco Central brasileiro. Ele tem promovido várias oportunidades para as startups, né? Ele tem feito várias portarias, várias medidas. A CVM também tem conseguido, dentro do possível, da limitação jurídica, ali, abrindo oportunidades para as fintechs. Então, quando a gente falou de burocracia, eu vejo, sou positivista ali por natureza, existe sim uma desburocratização em vários aspectos que está permitindo as startups, as fintechs nascerem, crescerem e quem sabe, virar um unicórnio, um decacórnio, um pentacórnio no futuro, ok? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Obrigada pela presença, assim, dando uma aula para a gente também, né, todos. Valmir? Eu acho que agradecer a Lília, o Justino, a todo mundo que está participando aqui, os amigos, os conhecidos, os fornecedores, né, todos que vieram aqui para participar. Acho que é legal poder conversar com vocês. E a gente está aí, como disse o Justino, né, a gente está trazendo simplicidade e a gente quer complementar. A gente não precisa necessariamente destruir nada do que existe, mas uma coisa é certa, aquilo que não for simples vai ter dificuldade de sobreviver por muito tempo. Então, provavelmente, a gente, de alguma forma, a gente também vai transformar esses bichões bem grandes em coisas mais simples, né? Isso já é uma ajuda legal também, né? Então, que a gente todas as startups estão promovendo aí, que é uma ajuda para que a gente seja mais simples, mais dinâmico e viva melhor. Então, acho que esse que é a missão. Mas obrigado a todos aí pela participação. Bom, super obrigada, e como o Henrique Cipriano pediu, né, para a gente falar surpresa logo no final da live, vou passar a palavra para o Valmir, porque ninguém melhor do que ele para anunciar essa surpresa, mas só adiantando, a XLZ nasceu tem 3 anos, a gente está 2 anos em operações, e a gente preparou algo muito especial para todo mundo que está com a gente até hoje, né, e para os nossos próximos clientes também, né? Então, por favor, Valmir, qual é a nossa surpresa tão aguardada? Legal. Assim, a surpresa é que os fornecedores, né, os que se cadastraram, que estão participando aqui, já vão começar a utilizar a partir de amanhã, mas agora em junho a gente está lançando aí um presente para os nossos fornecedores, para os fornecedores que são os maiores usuários da plataforma, uma nova versão, e é fruto de uma pesquisa que a gente fez com eles, não só de usabilidade, mas de funcionalidade. Então, a gente está trazendo mais funções e continua gratuita, com funções para que melhore ainda mais a conciliação do seu contas a receber, aí na visão dos fornecedores. Então, a gente pegou todos os pedidos que a gente tem aí nesses 2 anos, a gente foi consolidando, alguns a gente já tinha implementado, e agora a gente fez uma versão bem mais bacana, continua simples, os fornecedores conseguem antecipar com 2 cliques, mas agora ele tem novas áreas com coisas bem mais legais, principalmente para conciliação. Então, continua sendo simples para o crédito, da mesma forma, mas ele consegue também ter informações bem relevantes que a gente está trazendo dos compradores para os fornecedores. Então, acho que na verdade, é uma resposta aí para os pedidos, né? A gente tentando simplificar no que foi possível e também melhorar aí a plataforma e trazer mais informação, e a gente vai continuar por aí, né? Sempre entregando o que for de melhor e o que foi solicitado. A gente está, assim, acho que o grande aprendizado aí é que a gente ouviu os clientes, né? E durante esse tempo, e está entregando, devolvendo agora uma versão bem bacana e gratuita, tá bom? Eu agradeço, obrigado. Com certeza. Então, como o Valmir falou, continua simples, de repente está até mais simples, continua fazendo antecipação por 2 cliques, as formas estão muito mais simplificadas de relatórios e tudo mais, e se você já é fornecedor, você se inscreveu nesse webinar, você já consegue ter acesso a essa nova plataforma a partir de amanhã. Então, muito obrigada pela presença de todos, foi um prazer passar esse tempinho com vocês, essa noite, aprendendo um pouquinho mais, né, todo dia, e super obrigada pela presença. Obrigado aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada a todos.